noite, sejam bem-vindas ao nosso encontro de segunda-feira. Que bom ter você aqui com a gente. Já tô olhando aqui no chat, temos várias pessoas aqui. Boa noite para vocês. Coloca aí de onde você está. Sabia que às vezes eu encontro as pessoas e elas falam assim: ah, eu tava lá assistindo o programa. E eu falo: então coloca que você tá lá pra gente saber. Que bom que você está aqui. Opa, vamos diminuir aqui que eu tô falando duas vezes aqui no meu celular. Boa noite, Faíla. Boa noite, Raquel. Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas. Acabei de falar no chat aqui que eu já tava sentindo falta. Parece que essa semana aconteceu tanta coisa, a semana foi tão longa que parece que nosso último encontro faz tanto tempo. Eu já tava com saudade de vir aqui conversar com vocês. É um momento muito especial pra gente. A gente fica muito feliz e muito agradecida a Deus de vocês estarem aqui conosco, para que a gente possa sempre compartilhar mensagens, aprendizados, experiências. Sejam sempre muito bem-vindas. E hoje foi tão corrido aqui pra gente que a gente já foi compartilhando o link de última hora. Então, se você não compartilhou, assim como a gente não compartilhou com muita antecedência, faça isso agora, por gentileza. Ó, a gente ama vocês. Deixa o like aqui embaixo no vídeo e também compartilhe para alcançar outras mulheres, outras pessoas que vão ser muito beneficiadas também com o conteúdo de hoje, que hoje vamos falar de comunicação, continuar falando de comunicação, só que hoje na família, né? Exato. E é o último programa de comunicação do mês. Acabou o mês. Mas só do mês. Tá, a gente vai falar muitas coisas ainda em muitos outros programas. Boa noite para todos vocês que estão aqui. Deixa eu ver, ó. Minha mãe que tá lá em Valença. Um beijo pra mãe da Faíla que tá aqui em Sorocaba. Hoje tá aqui. Mamãe Faíla tá com a mãezinha hoje. Tá? Para as meninas que estão aqui, ó, em Petrolândia, no Pernambuco. Quem mais? Ó, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tem Recife. Londrina, Rondônia. Olha que legal. Minas Gerais. Então vamos colocando aí de onde vocês estão pra gente poder acompanhar, tá bom? Muito bem. Hoje, no programa de hoje, a gente começa, como sempre, convidando aquelas nossas amigas que trazem aquele conteúdo legal lá do TGW. E se nós estamos falando de relacionamento na Faíla, relacionamento na Faíla, na família, é tudo parecido, né? Agora família, que eu percebi. Mas, gente, tem muita gente que vai me escrever e o corretor troca meu nome por família. Eu já recebi milhões de mensagens. Boa noite, família. Aí a pessoa, não, desculpa, o corretor. Eu falei, gente, eu tô acostumado. O corretor troca mesmo. O corretor aqui também trocou. Automático. Automático. E a gente vai receber hoje a Sara e ela vai falar sobre algo também relacionado a esse tema. Boa noite, Sara. Seja bem-vinda. Boa noite, Raquel. Boa noite, família. Brincadeira. Boa noite, Raquel. Bom, gostaria de dar boa noite também a todo mundo que está aqui. Muito obrigada por estarem nesse programa maravilhoso. E sim, eu gostaria de trazer um tema que vamos dizer que é um derivado. Não é uma coisa exatamente igual, mas trazer viagem, né? Porque me encanta. Eu paro de viajar, mas a viagem não sai de dentro de mim. Então, eu queria falar com vocês hoje sobre tipos de lua de mel. E para isso eu queria saber de vocês, meninas, como é que foi a lua de mel de vocês? Vocês fizeram em um lugar que era um lugar quente, era um lugar frio, era campo? Como é que vocês decidiram com o marido de vocês onde vocês iam fazer a lua de mel de vocês? Morava no Rio de Janeiro, foi no Rio de Janeiro, um calor, né, de 45 graus do Rio de Janeiro, verão, 15 de dezembro, imagina, Rio de Janeiro no verão, né? Quem aguenta? Mas foi no Rio de Janeiro. Bom, a minha foi uma história interessante, porque a gente estava construindo, então estava com o orçamento bem escasso. A gente ia para uma praia em Santa Catarina, uma coisa bem simples, e aí nós tínhamos um padrinho gaúcho muito gaúcho, assim, muito orgulhoso do seu estado, falou, não, vocês não podem ir para Santa Catarina, não, vocês têm que ir para o Rio Grande do Sul, vocês têm que ir para Gramado. Eu falei, quem dera, beleza. né? Bem que a gente gostaria, mas não vai dar. Ele, não, vai ser por minha conta, vocês vão para Gramado. Senhor. E aí a gente foi para Gramado, foi maravilhoso e muito gostoso. Foi maio,
tava fresquinho, Gramado não é alta temporada também, não é nem julho, nem dezembro. Então a gente andava na rua, assim, a rua tava deserta, só pra gente, assim. Coisa que eu e o meu digníssimo esposo, que já nascemos idosos, a gente quase não gosta, assim, de um deserto. Então foi muito gostoso mesmo. A gente decidiu pelo que o amigo, o padrinho, sugeriu. E a gente amou a ideia. Lógico, com certeza. Imagina que vai perder um negócio desse. Jamais. Mas eu ainda sonho fazer uma segunda lua de mel. Eu sonho. Segunda lua de mel? Segunda lua de mel, vou fazer. Deixa os meninos crescer mais um pouquinho, né, mãe? Né? Mãe, vem aqui pra Itu. Tadinha da minha mãe. Eu até vou pedir depois, ó, pra Faíla me passar o contato desse padrinho pra eu colocar também aqui na minha lista de padrinhos. Também vou ganhar esse presente maravilhoso. Brincadeira. Bom, então eu fico muito feliz que vocês conseguiram fazer uma viagem que vocês gostariam. E aqui eu vou trazer então pra vocês, eu tô nessa fase, né, de preparar as coisas para casamento, decidir destino e tudo mais, e a gente sabe que é bem complicado, né? Mas como a gente está tendo, o nosso tema de hoje é comunicação, a comunicação é essencial para todos esses passos, porque isso não é depois do casamento, né? Isso é antes do casamento que você resolve e tudo mais. Então, isso é muito conversado, vocês têm que ver o que vocês têm em comum, porque a viagem de lua de mel é uma viagem diferente, ela tem que ser uma viagem diferente para não ficar igual todas. Então, ela tem que ser uma viagem que vocês vão se conectar, que vocês vão aproveitar e também que vocês vão conseguir, vocês dois, irem numa viagem que os dois gostem do clima, do ambiente, enfim. Vocês devem entrar em um consenso em relação a isso. E aqui no nosso artigo que a gente tem aqui no blog, a gente tem 4 tipos a gente colocou aqui honeymoon, né? Que no caso é lua de mel. Então, 4 tipos para qualquer bolso e para qualquer gosto. Então, se vocês quiserem ler esse artigo, a gente tem 4 tipos, eu vou dar um spoiler aqui para vocês. A gente tem o tipo de viagem cultural, a gente tem a viagem exótica, a gente tem a viagem nórdica, né, no caso que é para os lugares frios, não precisa ser lá no iglu, lá na Islândia, pode ser também para lugares mais frios. E também a gente tem a tropical, que é praias, né? Ali a gente viu que a Faíla, ela foi para um lugar mais tropical, enquanto a Raquel também foi para... Não, desculpa. A Raquel foi para um lugar mais tropical, enquanto a Faíla foi para um lugar mais frio, né? Mais nórdico. Então, o que a gente queria trazer aqui para vocês é mostrar os valores, mais ou menos, que são as faixas dessas viagens, e também para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre os tipos de viagem que tem, para vocês conseguirem entrar num consenso, começar uma conversa, começar a pesquisar, porque isso é bem legal. Eu gosto mais dessa parte quando eu tô planejando viagem, que é escolher o destino, né? Então escolher é muito importante, e você vê o que enquadra no bolso, você vê o que você quer que seja a sua primeira viagem como casal, isso é muito legal. Eu imagino que seria muito legal, né? Tô descobrindo agora. Então, eu gostaria que vocês tivessem essa oportunidade de ler, e espero que vocês gostem, porque a gente preparou com muito carinho para que você possa fazer a sua melhor escolha para a sua lua de mel, se comunicando com seu esposo e fazendo aí, entrando num consenso para vocês dois. Então, vamos visitar lá o nosso blog, vamos visitar a parte de viagens e, em específico, esse artigo, que são os 4 tipos de lua de mel. Espero que vocês gostem. Então, acho que por hoje é isso. Muito obrigada, meninas, por esse momento. Se vocês quiserem, vão lá visitar também. Já que a Raquel acabou da segunda lua de mel, já é o primeiro passo. Então, isso que eu ia dizer. O que é muito legal é que você pode fazer, independente de se você já está 30 anos de casado, 20 anos, ou se você está programando o seu casamento. Você tem como você se planejar. Eu tenho 30 anos de casado e eu não tive minha lua de mel. Olha que legal. Exato. Para todo gosto, para todo tipo de bolso. E aí o programa com mais tranquilidade também, né? Porque às vezes a gente, nessa época do casamento, tá programando a festa, o casamento, o lugar onde vai morar, roupa, a cerimônia, casa. Isso, aquilo outro, tá programando um monte de mudança na vida, a viagem acaba ficando uma coisa mais esquecidinha. Depois as coisas acalmaram, você pode ler também o artigo, se programar, se planejar, sentar, conversar sobre isso e fazer uma lua de mel
que não necessariamente precisa ser aquela primeira, pode ser uma segunda, terceira, porque às vezes no 10ª. casamento não cabe no bolso mesmo, mas depois você pode fazer a dos seus sonhos com as dicas que a Sara tem lá para você realizar aí a sua lua de mel perfeita. Maravilhoso, maravilhoso. Né, Sara? Exato. O que eu acho importante também é que muitas vezes a gente pega os sonhos de outras pessoas, né? Então, fulano gostaria de ir num lugar tal, vejo as blogueiras, né, na internet lá na Maldivas, quero ir pra Maldivas. Nem sempre vai ser o lugar que você quer, gente. Então, tentem ir pra vocês, fazer esse autoconhecimento aí, que eu tenho certeza que as meninas têm trabalhado e já trabalharam com isso, para que você possa ver um lugar que realmente você se conecte, porque isso é importante também. Vai ser a primeira viagem de vocês, vai ter um clima diferente, não precisa ser a primeira viagem, como a gente falou, mas vocês vão estar conectados de uma forma diferente e é importante se conectarem com o lugar, que ele tem um significado para vocês. Então, sim, vão ler lá o blog, a gente espera vocês lá. E muito obrigada pela oportunidade, meninas. Espero que vocês tenham uma ótima noite, um ótimo programa. Obrigada, Sara. Super beijo pra você. Obrigada por trazer esse conteúdo pra gente. Até mais. Nossa, muito legal. Até. E a gente quer ver de vocês depois fotinhos. Mandem pra gente também, se vocês conseguiram programar aí, fizeram uma viagem, coloquem pra gente. Manda fotinha da lua de mel aí. TBTs aí, coloquem fotinhas pra gente de Marca onde vocês foram, se lá. foi... @só pra Até mulheres. as tretas também, a gente quer saber, assim, tipo, eu conheci um casal, gente, que foi pra praia, assim, no primeiro dia torraram no sol, tiveram uma insolação, e no segundo dia pararam pronto-socorro. Aliás, deixa eu contar uma aqui. Lá vem, né? Altas revelações desse programa, gente, as altas O primeiro revelações. passeio que eu e o Caí fizemos na nossa lua de mel foi na Unimed. No hospital da Unimed. Tá nós. A gente viajou de avião e a gente teve, tanto ele quanto eu, a gente teve uma otite. A gente chegou lá com dor de ouvido, assim, que a gente teve que tomar um remedinho, pingar um remedinho pra diminuir a dor de ouvido. Então, coisas acontecem, gente. Entendam que viagem, cerimônia, casamento, não vai ser perfeito. Não tem perfeição em nada disso. Então, tirem essa ideia da cabeça de vocês. Relacionamentos perfeitos também não existem. Para tudo a gente precisa de comunicação, né? Ai, deixa eu compartilhar aqui a comunicação das meninas, porque tá engraçado. A gente pediu para elas compartilhar um pouquinho como foi a lua de mel. Eu acho que isso daqui foi muito divertida. Passamos a noite na porta de um sítio, chamamos o caseiro e ele não ouviu. Daí passamos a noite no portão. Judiação, gente. Hoje a gente ri. E a gente acha que foi divertido, mas eu imagino. Imagino que na época deve ter sido bem complicado. Já fizeram de novo? Já foram pra um sítio, passar a lua de mel, num hotel fazenda, só vocês aí? Que tem um combinado com o caseiro, né? Mas enfim, são os perrengues da vida que a gente passa e que depois a gente acha mó graça. Se não tem perrengue, né? Nossa, Vamos lá, a Graciele disse aqui, eu ganhei 5 dias no hotel, lá em Joinville, foi ótimo, recomendo. Uau! Olha, gostoso, padrinhos da nossa vida. Também queremos. Padrinhos do programa. Depois que a gente casa, assim, já não tem mais padrinhos, assim, né, dispostos a adotar as nossas viagens. Muito bem, vocês podem compartilhando os perrengues e as coisas boas aí da lua de mel de vocês, que a gente vai lendo aqui durante o programa. Mas, as que forem nesse caso ser aqui, compartilhadas. faltou comunicação aqui com esse dono do sítio, com o caseiro. Faltou alguma coisa aqui nesse meio tempo. Alguma coisa. E, né, não sei se na época tinha WhatsApp, se alguém atendeu. Não tinha, não. Então, na época não tinha. Que eu tô vendo aqui. Diná Braga disse que passou dentro de um Fusca. Interessante. Bem exótico. Diferente. Bem diferente, entendeu? Já não sabemos se foi bom ou se foi ruim, mas que foi diferente. Veja bem, né? Ai, muito legal ouvir isso. Mas, assim, eu tava pensando que hoje a gente precisa de certas coisas e às vezes nos faltam formas de pedir as coisas. E aí eu queria pedir um negócio pra Raquel. Lá vem a Faíla, ela sempre fica me pedindo as coisas, ela faz coisas assim pra me de surpresa. Sim. E aí, por isso que a gente fica pagando mico aqui, gente. A gente adora, né? Esse negócio de pagar mico. Mas a comunicação, ela é bem interessante, né? Ela é muito interessante. Eu preciso de um negócio, Raquel,
porque lembra que eu falei da otite, Uhum. né? Um negócio aqui, porque eu tô sentindo, só de falar, acho que Eu sou trouxe meio umas coisas. sugestionável. Minha Parece que tem filha- um negócio aqui me incomodando. Eu trouxe Eu tô exatamente o que você precisando. precisa. Pra limpar, assim, como é que é o nome daquele negócio que usa pra limpar? Aqui, ó, Aqui. filha. Aqui, ó. Tudo que você precisa. Ah. Resolve o seu problema e pronto. Você não vai sentir mais nada. Beleza pro seu ouvido aí. Tá bom. Né? Funciona. De verdade, funciona. Eu ouvi dizer que você tava fazendo alguma reforma, alguma coisa na sua casa. Você precisa de ajuda pra alguma coisa? Menina, eu tava mexendo lá no quarto dos meninos porque tenho que colocar cortina, né, no quarto deles. Eu precisava daquele negócio que bate, sabe? Que Negócio que bate. Sei. Não, é isso aqui, ó. E ó, isso aqui que você precisa. Isso aqui não é um negócio que bate? Não é? Isso aqui que você precisa? Mesmo, que bate no prego? É isso aí? Tá aí, é isso aí, que bate. Tá isso ótimo. que eu preciso de você. Tá ótimo. É isso aí que você precisa. Obrigada. Mas além de dor de ouvido, Raquel, eu tô sentindo assim que minha cabeça tá meio pesada, assim. Ai, o que você me sugere, assim? Uma cabeça meio pesada. Acho que eu precisava daquele negócio que a gente... pra cabeça? É pra cabeça. É pra cabeça, gente. É um negócio pra cabeça. Vai passar a dor, será? Tá bom. Não vou reclamar, não. Mas depois que a gente sair daqui, Raquel... Depois que a gente sair daqui, o que você pretende fazer, Raquel? Eu disse que isso não ia dar certo. O que você pretende fazer depois de sair daqui, Raquel? Oxe, tomar um banho depois dessa crise de riso que me deu aqui agora. Banho? O que você precisa pra tomar um banho? Minha filha, eu preciso de um chuveiro. Não, mas aqui, ó. Tá ótimo aqui pra você tomar seu banho. Você nem precisa chegar em casa, já dá pra você tomar um banho aí. Vai resolver. Ai, gente do céu. Ai, senhor. Mas, olha, já deu pra, acho que já deu né? pro pessoal entender a nossa lógica aqui. Tô fazendo a Raquel chorar, tadinha, gente. Eu tô com fome. Vocês estão entendendo? Eu tô com fome. O que eu queria mesmo era um prato de macarrão. Um prato de macarrão. Uma colher. Comer macarrão com colher. Tem uma chave de fenda também, serve pra alguma coisa. Pra abrir a porta da sua casa. Exato, abrir a porta da minha casa com chave de fenda. Por que a gente trouxe tudo isso aqui? E por que a gente mostrou isso aqui hoje? Não deu certo. Vocês entenderam que... Vocês entenderam? Vocês riram com a gente? Por que a gente mostrou aqui? Se a gente não consegue comunicar exatamente o que a gente precisa, a gente não vai receber aquilo que a gente tá precisando. Eu pedi um cotonete, ela me deu um fone de ouvido. Lógico, gente. Ela falou um negócio do ouvido, eu dou um fone pra ela. Então, ela pediu um negócio pra bater aqui, ó, rolo de massa, então serve pra bater. Ela pediu um negócio leve pra cabeça, eu dei o chapéu. O que mais que ela precisava? Eu dei um remédio pra dor de cabeça e não um chapéu. A gente trouxe de uma forma bem humorada aqui, muito bem humorada, graças a Deus, que vocês podem ver o quanto o nosso programa é leve, né? Que aqui não tem nada combinado, a gente ri de verdade. Eu fiz a Raquel chorar. Eu posso botar no meu currículo, fiz a Raquel chorar. Anotem aí o de vocês, tá? E aí depois a gente espalha essa fofoca, a Faíla fez a Raquel chorar ao vivo. Imagine, nossa, gente, é um exemplo de falta de comunicação. Né? Dia 25 de outubro de 2021, a Faíla fez a Raquel chorar ao vivo no programa. Meu Deus, o que ela falou pra ela? O tamanho da fofoca. Já imaginou? Vocês já imaginaram? A Faíla inventou uma situação que fez a Raquel chorar. Vocês já pararam pra pensar no que isso ia virar? Tamanho da fake news que ia dar isso? Tem que tomar água. Toma uma aguinha aí com a gente, porque eu sei que você chorou de rir aqui. Se você não chorou de rir dessa amiga. A gente trouxe de uma situação bem humorada para mostrar que muitas vezes a falta de comunicação pode trazer inúmeros problemas na sua vida. Pode trazer um monte de mal-entendido. É lógico que em casa a gente não tá assim falando desse jeito.
Só que já aconteceu, essa semana mesmo, lá na minha casa, eu queria uma resposta do meu marido. Mas eu não queria perguntar diretamente o que eu queria como resposta. Então eu fiz uma pergunta meio atravessada. A gente é especialista nisso. É. Fala a verdade. Eu, Fala aí, menina. eu fiz assim, eu dei uma voltinha. E ele respondeu, por exemplo, eu nem lembro qual era a situação, mas eu lembro que eu fiz um rodeio, porque eu não queria perguntar diretamente o que eu queria. E eu falei, você vai usar o carro? Alguma coisa assim, você vai usar o carro? Aí ele disse, vou. Aí eu falei, tá. Ele, mas o que você queria saber? Né? Eu queria saber se você podia ficar com as crianças para eu poder sair. Então assim, eu fiz uma pergunta nada a ver, ele me respondeu uma outra coisa muito direta e não deu pra gente entender o que a gente queria. Eu falei pra Raquel que eu queria alguma coisa pro ouvido. Prontamente ela me deu um fone de ouvido. É quando a gente fala assim, o que você quer jantar hoje? É quando a gente quer uma coisa diferente. Né? E a gente fala qualquer coisa. Fala qualquer coisa. Aí ele fala uma coisa que não é o que a gente quer. E a gente fala, puxa vida, aí já atravessa tudo o negócio. Exato. O que você quer comer? Qualquer coisa. Então vamos comer macarrão. Não, macarrão não. Macarrão não é o que você quer. Você queria, sei lá, uma pizza enrolada. Mas você não sabe nem dizer o que você quer. Porque às vezes você não sabe nem explicar. Ou você tá com vergonha, ou você tá meio triste, meio chateado. Aguinha, gente, aguinha, porque a situação aqui foi maravilhosa. O que acontece? Nós todos precisamos aprender a nos comunicarmos. Nós já vimos todo esse mês dicas de comunicação, como é que a gente melhora, como é que a gente diminui aquela conversinha interna, né? Essa coisa do, eu acho que ele tá pensando isso, eu acho que ela tá pensando aquilo, eu não quero incomodar, eu não coloco os meus limites. Então, esse mês todo a gente falou sobre isso. Agora eu quero falar sobre a comunicação no casal e aí expandir a comunicação para a família. Então, ao invés de trazer aqui para vocês, inicialmente, dicas de como melhorar a comunicação, eu quero trazer 4 dicas de como destruir um casamento. Tem muita gente falando de como melhorar o casamento, não tem? Eu vou trazer 4 dicas aqui de como destruir o seu casamento. Pronto, não faça isso que você vai ter um casamento ideal. 4 formas mais eficazes de destruir o relacionamento. Vamos lá? O primeiro é a defensividade. Se você quer destruir o seu relacionamento, sempre acredite que você está sendo atacado. Tudo que você ouvir, tudo que seu cônjuge disser, tudo que a outra pessoa disser para você, acredite que é como um ataque, que é uma ofensa, que ele está bravo, que ele está querendo te irritar, que ele está querendo te provocar, te intimidar. Então, se você quer destruir o seu relacionamento, a primeira dica é essa. Sinta-se 100% das vezes atacado pelo outro. E aí, quando você se sentir atacado, você faz o quê? Dicas simples para você destruir aí o relacionamento. Ataque de volta. Ataque de volta. Né? Fala assim, mas quem você pensa que é? Você deixou a toalha molhada em cima da cama. Mas você não faz nada. Não. Então, ataque de volta. Proclame inocência. Eu jamais fiz isso. Sempre se vitimiza. Não. Mas a culpa é sempre minha. Poxa, tá legal. Vida, eu sei que eu sou uma péssima, uma péssima mãe, uma péssima esposa. Eu sei disso. Mostre-se ultrajado. Como é que você tem coragem de falar isso de mim? Como é que você tem coragem de me tratar desse jeito? Você quer destruir seu relacionamento? Banque a vítima. Sinta-se ultrajado. Você tem coragem de falar isso de mim? Choramingue. Você nunca faça generalizações. Você nunca me dá atenção. Você sempre faz isso. Generalize o comportamento. Dica número 2 de como destruir um relacionamento. A obstrução. Obstrução é se fechar para a conversa. Começou uma conversa difícil, uma conversa complicada, ignore. Saia, finja que não está ouvindo, dê as costas, ignore. Eu sei que talvez para você, mulher, seja um pouco mais difícil fazer isso, porque isso é uma técnica, 80% das vezes, ela é uma técnica masculina. Os homens têm uma facilidade maior em fazerem esse emparedamento, essa obstrução. Mas você, mulher, também, se você quiser destruir seu relacionamento, faça isso. É simples. Ou você vira as costas e sai, deixa o outro falando sozinho.
Ou fica olhando para a parede, quando a pessoa terminar de falar, você vira e fala assim, terminou? Acabou? Então veja bem, segunda dica para acabar. A terceira, criticismo. O que é o criticismo? Critique tudo do outro, mas não o comportamento do outro. Ah, eu não gostei do que você fez, eu não gostei da forma como... Não, critique o outro. Eu não gosto... Você faz isso, você é preguiçoso, você é relaxado, você... Ah, eu não gosto quando você deixa as coisas fora do lugar. Não, não critique o comportamento. Critique a pessoa. Você é um relaxado, você é um preguiçoso, você... Critique a pessoa como um todo. Bagunceiro. Isso, bagunceiro. Você nunca... Vamos de novo para generalizações. Como é? Que a pessoa desorganizado. Raquel perdeu até hoje as palavras é o dia, gente. aqui, gente. Hoje Raquel é o dia. tá tão emocionada que ela tá perdendo as palavras hoje. O que é um mal organizado? Mal organizado. Você é muito mal organizado. Então, assim, critique a pessoa como um todo, tá? Isso aqui são técnicas para você destruir um relacionamento, mas você também pode destruir a sua maternidade, assim. Você pode criar filhos inseguros, medrosos, assustados. Isso também aqui, ó. 4 dicas para você criar uma família completamente disfuncional. Seguindo essas dicas aqui, é batata que você vai ter uma família que vai dar errado. Né? Então vamos lá. Terceiro, eu já falei criticismo. Quando o criticismo ele se instalar tanto, antes ali do desprezo, vamos voltar. Quando o criticismo for tão forte, até quando a pessoa não estiver sendo criticada, ela vai se sentir criticada. Olha que impressionante. Pelo olhar, às vezes a pessoa nem tá perto, ela vai sentir que tá sendo criticada, de tão forte que é isso. E a quarta é o desprezo. Então se coloque numa posição de superioridade, desqualifique, ironize, zombe, desacredite, desautorize, duvide da capacidade da pessoa, de preferência na frente das pessoas. Se fizer isso a sós, vai dar um resultado ruim. Mas se fizer isso na frente das pessoas, vai dar um resultado péssimo. Com certeza, destruição na certa. E além do mais, se você fizer isso, você não vai causar, talvez, só a perda do seu relacionamento, como também doenças na família e até mortes precoces. A família inteira adoece. Então, se você quiser ter uma família que adoece, que vai ser mal sucedido, um relacionamento péssimo, siga esses 4. Defensividade, obstrução, criticismo e desprezo. Receita que o inimigo escreveu assim, passo a passo, para a gente destruir o nosso relacionamento. Mas eu sei que não é nada disso que você quer para sua vida. Só que, infelizmente, às vezes a gente se identifica com uma coisinha, com outra, talvez com várias. E o inimigo, ele quer te dar receita de como destruir. Mas nosso maravilhoso Deus, ele quer te dar a receita oposta. Peraí, destruir é muito fácil. Eu quero te dar ajuda de como reconstruir. Talvez você se identificou com alguns desses aqui. Vou te dar os antídotos, o remédio para esses venenos horrorosos que podem estar dentro da sua casa, envenenando a sua família. Mas Deus preparou antídotos. Vamos falar deles. Primeiro, a defensividade, se sentir atacado o tempo todo. Ao invés de se sentir atacado o tempo todo, baixe a guarda, ouça o outro, admita a responsabilidade, entenda que talvez a pessoa está falando ali, não tem nada a ver com o ataque, ela está falando para o seu bem, ela está falando porque te ama, porque quer que você fique melhor, que você fique bem, que você cresça. Então, quem se conhece, lembra daquela frase maravilhosa? Quem se conhece não se ofende. Se você sabe que você precisa melhorar naquele aspecto, você não vai ficar ofendido, porque você de fato sabe que precisa melhorar. E se aquilo não condiz com você, a pessoa está só nervosa, foi um dia difícil, falou que não devia, você releva, você perdoa, você releva, porque sabe que aquele foi um momento difícil. Então não fique sempre na defensiva, tente olhar para o outro ao invés de olhar para si. Ah, ele está me atacando, ele está me intimidando. Não, às vezes só quer me ajudar. Do que ele falou? Será que ele está se sentindo mal? Será que eu estou intimidando ele? Será que ele está se sentindo atacado? Que talvez ele está retornando isso, ele ou ela, né? Então, olhe com carinho para esse aspecto. O segundo, da obstrução, aquele emparedamento. Muitas vezes isso acontece, como eu falei, muito com os homens. Então,
querido amigo, se tiver algum amigo nosso ouvindo aqui, ou querida amiga que faz isso também, fica de cara fechada, finge que não ouviu, para de falar, dá as costas, sai. Às vezes você não está em condições de falar daquele assunto naquele momento. Então sinalize isso, fala, olha, eu estou te ouvindo, eu estou te entendendo, mas nesse momento eu não tenho condições de falar sobre isso. Vamos conversar novamente em outra situação. Então retome, peça desculpa, sinalize que que a pessoa está sendo valorizada pelo que ela está sendo dita. Só que aquele não é um momento bom para você. Então que você vai se acalmar, que você vai refletir sobre aquilo. Eu, por exemplo, tenho um sério problema, que vocês já sabem, né? Que eu luto, é meu temperamento. Eu tenho, às vezes, uma questão com o pessimismo. Então, muitas vezes, a primeira coisa que acontece quando eu recebo uma notícia, uma informação, todos os meus sinais de alerta se acendem para coisas ruins que podem acontecer. Se eu permitir falar tudo que vier na mente naquele momento, eu vou falar coisas negativas. Então, eu tenho que parar, respirar, falar, ok, vou pensar um pouco a respeito disso. E aí, como autoconhecimento que eu já tenho, vou orar, vou falar com Deus, e aí vou aceitar, entender, e aí volto para conversar sobre o assunto. Porque se eu falar o que vier na mente naquele momento, talvez, e se eu simplesmente virar as costas e não pontuar isso, a pessoa vai achar que eu tô sendo grosseira, que eu tô sendo rude. Então tem que falar, olha, não é o melhor momento, vou pensar um pouquinho sobre isso, e eu volto a conversar. Até mesmo às vezes quando minha filha vem me pedir alguma coisa. Mamãe, posso tal coisa? Eu já penso, não, se for agora, posso, sei lá, brincar com a minha amiguinha? Não, porque você tem que fazer tarefa, porque não sei o que, vai ser ruim por isso, vai dormir tarde, nananã, vai ficar agitada. Minha primeira tendência às vezes é dizer não. Eu tenho que, peraí, espera um pouquinho que eu já te respondo. Eu tenho que absorver, pensar. Por quê? Autoconhecimento, tudo aquilo que a gente falou. Eu sei que é uma limitação minha. Então, se você tem essa questão, olhe com carinho para isso, respire, fale, mas sinalize. Olha, eu estou pensando, daqui a pouco eu venho te responder, ou amanhã a gente continua essa conversa. O terceiro, do criticismo, né? Entenda que se você quer que um comportamento mude, por exemplo, se eu quero que a pessoa, o meu funcionário, a pessoa que está trabalhando comigo, não chegue atrasado, eu não posso criticá-lo como um todo. Eu quero que aquele comportamento mude, então eu tenho que focar no comportamento. Então, se eu quero que o meu marido entenda que aquilo que ele faz está me machucando, eu não tenho que criticá-lo como um todo. Eu tenho que focar naquele comportamento que me deixa magoada. Vamos dar o exemplo bobo da toalha molhada, né? É um clássico. Por que a gente pensa na toalha, né? Porque é um clássico. É um clássico, né? A tampa da pasta de dente, a toalha molhada, a tampa do vaso aberta. São tênis espalhados, meia. Às vezes meias. São clássicos da maior parte das famílias. O que eu ouço no consultório também são clássicos. Mas eu não quero criticar como é a má organização dele como um todo. A má organização. Pegou, gente? Pegou essa dica, Eu quero criticar aquela toalha. Então eu vou chegar para ele e falar, eu admiro que você faça tal e tal e tal coisa bem feitos. Obviamente deve ter coisas que ele faça bem feito que você consegue admirar. Mas quando você deixa a toalha molhada aqui, isso me incomoda bastante. É ruim, né? Molha a cama, eu tenho que trocar os lençóis, é sempre do meu lado, porque não do seu lado também. Então eu gostaria que você mudasse isso aqui. E aí você elogia, você fala, eu sei que você já melhorou muito, eu vejo o seu esforço. Você fecha com uma coisa positiva. Então aprenda a criticar e mudar o comportamento, e não a pessoa como um todo. Porque se você fala, você é desorganizado, ok, a pessoa ouviu aquilo ali, ela não sabe por onde começar a mudança. Então, sinalize com carinho, feedback sanduíche, que a gente já falou várias vezes aqui. Elogia alguma coisa positiva, fala com clareza o que precisa ser dito e fecha com incentivo. Fechou? Aí, o último, desprezo. Aprenda a valorizar o seu companheiro. Com certeza existem muitas coisas que podem e devem ser valorizadas. Então, às vezes, a gente supervaloriza o defeito e minimiza o acerto. Então, muitas vezes, e a gente ainda vai falar aqui mais pra frente sobre as 5 linguagens do amor, né? Estamos planejando aí um tema só sobre as 5 linguagens do amor. Às vezes, o que você entende como falta de cuidado, né? Aquela situação, por exemplo, que o marido não compartilha nada das contas, né? Não compartilha como é que estão as contas, como é que está o saldo, nananã, e a mulher fica se sentindo excluída.
E às vezes você vai falar com o marido, ele fala assim, eu tô poupando ela do desgaste. Eu não quero que ela tenha trabalho, eu não quero que ela se preocupe. Então, tem que equilibrar, olhe, tente enxergar de outra forma, diminuir o desprezo e aumentar a valorização nas qualidades do seu cônjuge. E às vezes ela quer participar disso, então ela tem que ser clara. Exato. Olha, eu gostaria de participar, eu não me sinto confortável, eu não me sinto bem assim. Eu me sinto valorizada quando eu faço parte. Quando você comenta comigo, eu me sinto tão bem, eu fico feliz. Exato, exato. Por isso a comunicação, né? Quando você sabe como expressar, porque se você chega batendo o pé e fala assim, você nunca me comunica nada, eu não sou nada pra você, não, já tem um tom ali que já embola todas as outras conversas, não sabe discriminar o que tá acontecendo, aí já vira uma bagunça total. Então discrimine. Olha, eu sinto que você está tentando me proteger e me aliviar as cargas, mas eu me sentiria mais valorizada se eu soubesse o que está acontecendo. Se eu pudesse te dar um apoio, se eu pudesse ajudar a equilibrar as contas de alguma forma, né? Falando e já propondo sugestões e soluções, para que aquela conversa não seja mais um peso para outra pessoa. Senão ela nunca mais vai querer conversar. Sabe quando o chefe diz assim para você, amanhã passa aqui no meu escritório que a gente precisa conversar? Eita. Quem é que gosta desse tipo de chamada? Como é que você fica à noite se seu chefe passar? Nem dorme. Fim da tarde, finalzinho do expediente. Vou perder meu emprego. Pronto, perdi meu emprego, vai ser ruim, vai ser péssimo. Nananana. Não, né? Não faça isso com o seu marido. Pode ser uma coisa boa, mas chegue para ele e seja clara. Né? Converse, olha, a gente precisa conversar sobre isso. Um tema de cada vez, com clareza, com calma, não misture os assuntos, porque no ano que a gente casou, em setembro de 1900 e não sei o quê, você disse isso e aquilo. Aí a gente já embola, já desenterra defunto. Seja claro o que você quer, o que você precisa e valorize o que a pessoa tem feito de bom até o momento. E a gente vai falar aqui também de 4 habilidades da comunicação, que já vem falando do que a gente está dizendo, é só um complemento. Primeiro, encontre um momento oportuno para conversar. A gente vem falando muito disso aqui nos programas. Não fale se você estiver sentindo fome, solidão, sono, fome, solidão, sono e irritação. Fome, solidão, sono e irritação. Não comece uma discussão em nenhuma dessas hipóteses. Então, reserve um tempo onde vocês talvez não sejam tão interrompidos, né? Sabe, com criança pequena em casa, nem sempre dá para marcar uma reunião. Meu marido chegou em casa, eu não tô com fome e não tô irritada e fome, solidão, sono, não tô com sono. Então. E não acho que eu estou sozinha, tava com meus filhos e tudo mais, e aí eu vou e descarrego tudo o que eu queria falar em cima. Por que você faz isso? Porque você sim estava sentindo sozinha. Então, mas aí você tem que ver, se ele não está lá, chegou em casa, passou a tarde, sei lá, num congestionamento miserável, tá se sentindo irritado, com fome, cansado, com sono, você tá ótima. Mas aí você chega e despeja tudo em cima dele. Não Qual funciona. A probabilidade da qualidade dessa conversa? Eita, a probabilidade de ser um zero. Um vai pedir um remédio para dor de cabeça, vai receber um boné. Vai pedir um negócio para ouvir, vai receber um fone. É simples. O segundo, mostre-se compreensível. Só não vai ser engraçado, tá? Não se enganem que não vai ser engraçado. Não vai ser leve como foi aqui. A dificuldade de... Quando a gente começa a discutir... E é muito interessante que às vezes as discussões de casal, se uma pessoa de fora ouve, dentro do consultório, a gente, quando eu atendia assim, casais presencial, você vê que os dois estão falando a mesma coisa de formas diferentes. Eles estão brigando, falando a mesma coisa. Você fica olhando aquilo assim e fala, vocês não estão se dando conta, vocês estão falando a mesmíssima coisa, só que de formas diferentes. Então assim, por quê? Porque você está tão acostumado naquela conversa que você não ouve o que o outro está te dizendo. Você já está com seus argumentos prontíssimos. Você nem deixou o outro terminar a frase, você já está com argumentos prontos e você já rebate. Então seja compreensível. Ouvir não é uma das nossas melhores habilidades. A gente é muito ansioso para dar soluções, para falar, para rebater, para complementar. Então aprenda a ouvir
E isso com o seu marido, tudo que a gente está falando aqui para marido, gente, também funciona na maternidade. Também funciona com sogra. Também funciona com genro. Também funciona em outras áreas. Sabe? Muitas vezes nós como pais fazemos muito isso. Nosso filho chegou, ele começa uma frase, a gente já acha que sabe o que ele precisa, já interrompe, já dá um conselho e já atropela tudo. E a criança só queria elaborar o problema dela ali, ela nem queria solução nem nada. Mas você já se atropelou, já falou e ela não conseguiu nem respirar. Igual meu filho. Mamãe, eu levei só uma bronca na escola hoje. E você fica, meu Deus, uma bronca. Gente, só que bom, filho, que bom. Que bom que foi só uma. Bom, foi só uma, né? Não foi duas, foi Como três. assim, foi 3. só uma? Você ficou maluco? Quer dizer que nos outros dias você leva mais que uma? E não sei o que. A gente... Né? Só que aí a gente pode estar com fome, irritado, se sentindo sozinho, se sentindo com sono. Já vem um histórico, a gente desconta na pessoa errada, do jeito errado, né? E os nossos filhos vão murchando, porque às vezes o nosso cônjuge não deixa barato. Fala, calma aí, mulher, não foi isso que eu quis dizer, né? Mas às vezes os nossos filhos vão simplesmente murchando e vão perdendo o contato, vão perdendo a comunicação conosco. A gente vai fechando uma porta. Enquanto você bebe sua água, eu quero dizer para vocês que vocês podem fazer perguntas aqui sobre o tema de hoje no link que está aqui no chat. A Vivi colocou aqui pra gente. Vocês fazem a pergunta, não precisa colocar o nome de vocês, tá? E no final do programa a gente vai responder essas perguntas, tá legal? E outra coisa, responde aí pra gente o que vocês acham sobre a comunicação. Ela tem a ver com a felicidade? Será? Será que ela tem a ver? Respondem aí, essa vocês respondem aí no chat, só pra gente ver a resposta de vocês. E as perguntas que vocês tiverem sobre o assunto de hoje, coloca aí no link pra gente responder no final. Vamos lá. O terceiro aqui, esteja atento ao seu tom de voz. Às vezes você tá falando a coisa certa do jeito errado. Às vezes o que você está falando é uma coisa boa, mas você tá às vezes ansioso, irritado, nervoso, agitado e quer terminar logo aquele assunto e não se deu conta do seu tom de voz. Às vezes a outra pessoa subiu o tom e você acha que precisa subir o tom também. E aí vai subindo numa escala que não tem fim. Então esteja atento ao seu tom de voz. Como eu estou falando aquilo? Então muitas vezes até para uma... Você vê criança e cachorro. Olha a comparação. Criança pequena e cachorro. Às vezes não importa o que você diz para ele. Você já falou para um cachorrinho assim? Ah, coisinha mais feia do mundo. Que cachorro bobo. Feliz da vida. Ele vai ficar todo feliz. Agora se você falar assim, eu te amo. E não sei o quê. E não sei o que lá. O que ele vai fazer? Ele vai sair correndo. Então, às vezes, não é o que você está falando, mas a forma como você fala. Uma criança pequena também. Você pode gritar na cara dela, eu te amo. A criança vai se assustar. Ou você pode falar, que coisinha mais feinha da mamãe, brincando com ela. Ela vai sorrir, ficar toda feliz. Porque a expressão, a forma, o tom de voz. Então, a comunicação, ela é pouco palavras, não é só, né? O mínimo são as palavras. E o restante é a nossa comunicação corporal, o tom de voz. Ah, Faila, mas a pessoa subiu o tom. Mantenha-se no seu tom. Você é responsável por você. Você não é responsável pelo outro. Mantenha-se no seu equilíbrio. Passe a mensagem da forma como você gostaria de passar, tá? Com a calma, do jeito que você quer. Eu sei que muitas mulheres, e talvez você perceba isso também, Raquel, muitas e muitas mulheres se irritam, a gente já falou sobre isso. Quando a gente quer falar alguma coisa, a gente não consegue desligar a torneirinha. A gente tem uma torneirinha aqui, e a gente vai falando, a gente fica tão emocionado que vai escorrendo a lágrima, e a gente não usa o choro. Em geral, a gente não usa o choro para manipular, né? Muitos homens não sabem lidar com o choro. Algumas mulheres, sem dúvida, usam para manipular, né? Mas a maioria não. A maioria porque tá emocionada mesmo e as lágrimas saem com mais facilidade. E a gente fica irritado porque tá chorando. Não queria estar discutindo chorando. E aí você quer... E continua e chora. E o marido fala, não, com você chorando não dá pra falar. Mas você tem mais coisa pra dizer ainda. Então, às vezes, escrever o que você queria falar, entender, falar com mais calma, aprender técnicas, desenvolver. Falar assim, olha, eu sei que eu tô chorando, mas não leve em consideração, vamos voltar para o assunto aqui, porque de fato eu me emociono. Se eu chorar, não é porque eu quero te manipular, é porque de fato eu fico com muitas emoções. A conversa é muito intensa.
mas eu não tô querendo manipular nem nada. Então, escreva, aprenda, vamos moldando as técnicas. Falei que eu ia falar sobre isso, né? Acho que na semana passada que eu disse. Foi sim. Eu passei muito tempo da minha vida tentando me comunicar, quer dizer, tentando não, eu só conseguia me expressar profundamente se eu escrevesse. Se eu não escrevesse, eu não conseguia passar aquilo que eu queria passar. Eu não conseguia falar aquilo que eu queria passar. Hoje não, gente. Hoje já não tem Hoje mais eu falo esse até problema. mal o que eu disse? Mal organizado. Mal organizado. Mas isso é Hoje o tem quê, mais Raquel? problema não, treino. mas... Foi treino. Você É. aprendeu a dar nome às suas emoções. Porque quando a gente precisa escrever, vamos entender qual é o processo da fala e qual é o processo da escrita. Para que a gente possa escrever, a gente precisa organizar a nossa mente primeiro. Você já reparou que para falar, às vezes as palavras vão saindo e a gente nem organizou e elas estão saindo? E aí já era, hein, gente? E aí às vezes sai sai. mais do que devia, mais do que poderia. Quando a gente vai escrever, a nossa mente precisa fazer o trabalho de organizar a semântica, as palavras, a ordem, senão não faz sentido. Né? Tem até uma tarefa, um exercício, onde a gente coloca no papel tudo que vem à mente, com ordem, sem ordem, simplesmente vai colocando palavras aleatórias. Isso é um exercício terapêutico, dentro do ambiente da terapia ele tem uma função, mas quando você vai escrever para alguém, ou para ser lido, para ser entendido, seu cérebro precisa se organizar. E a partir do momento que ele se organiza, ele já começa a dar nome àquelas emoções. Então o que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo é raiva, é medo, é ansiedade, é angústia. E isso vai dando uma dimensão real. Porque às vezes a gente acha que o negócio é muito grande e quando você termina de escrever e lê aquilo, você fala assim, mas nem era pra tudo isso, né? Mas nem era tudo isso. Ou então às vezes uma coisa que você achava que era pequena, quando você colocou ali no papel, você viu que ela vem carregada de muitas emoções. Você fala, poxa, isso aqui, eu falei que tava tudo bem, mas isso aqui me magoou muito. Eu preciso voltar nesse assunto. Eu disse que ok, sem problema, mas pensando bem, isso aqui me deu uma tristeza muito grande, eu preciso falar sobre isso. E essa organização é importante, então é um treino. Você não precisou mais disso mais pra frente, quando você aprendeu, porque automaticamente a sua mente já começou a organizar as emoções. E ela já começou a equilibrar o que é cada tamanho, como é que eu expresso, sem deixar toda emoção vir à tona de uma vez, eu consigo organizar, equilibrar. Então, se você sente que você não tem esse nível de organização, a atividade da escrita ela é excelente, ela é excepcional. Porque dá para organizar, dá para corrigir. Então. Você lê de novo, você fala, eita, peguei pesado aqui. Vamos corrigir essa frase aqui. E nisso vem uma troca enriquecedora. Ah, Felo, mas eu sempre vou discutir escrevendo dali para frente? Não, não sempre. Mas você vai aprender a organizar os seus pensamentos e organizar os seus sentimentos. Eu sempre tive bons resultados com a escrita, quando eu escrevia. Exatamente por isso. Eu escrevia, aí eu lia, é isso mesmo que eu tô querendo expressar? E aprimorava e detalhava, assim, eu conseguia passar exatamente do meu coração aquilo que eu precisava. Exato. Agora eu já não preciso mais, porque eu consegui trabalhar isso em mim. Fico feliz por isso, né? Bem feliz, para falar a verdade. Porque é um trabalho danado escrever. Mas eu consigo agora... não é só pelo trabalho de escrever, mas agora eu consigo expressar. Isso. Né? Eu consigo dizer, assim, o que eu tô sentindo. Então, e essa é uma dica legal. Não dá pra eu falar agora, eu consigo dizer isso. Não dá pra eu conversar agora, depois, em outro momento eu consigo conversar. E essa é uma dica legal, Raquel, porque agora você aprendeu a dinâmica entre você e o Osiel, por exemplo. Só que daqui a alguns dias você vai ter 2 meninos adolescentes em casa. Então. Né? Daqui a alguns dias. Daqui a alguns dias, rápido, gente. Rapidinho, rapidinho. Você acha que não? Nossos filhotes estão crescendo rápido. Nós, eu vou dizer, ela tá dizendo, daqui um dia você vai ter, nós. Nossa, nós teremos. Ainda bem que eu terei uma amiga com filhos adolescentes para compartilhar. E aí, vale a escrita também para um adolescente, sabe? De você colocar ele no papel. Às vezes ele não tem paciência para te ouvir, é tudo muito rápido, tudo muito intenso, ele questiona demais, e você já muda de tema. Às vezes vale muito a pena a escrita no sentido de contar uma experiência que você já passou, não dando uma lição de moral, mas contando. Meu filho, eu passei por uma experiência assim, 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 eu gostaria que você soubesse.
Ou olha o que você tá passando, eu tô orando por você, quero que você saiba que eu tô do teu lado. Escrever, organizar, eu estou me sentindo muito preocupada com você nesse aspecto. Então, às vezes, aquele olhar questionador do teu filho, que às vezes você olha ele como um adolescente, às vezes você tá olhando para ele, na sua cabeça vem aquele bebê que você até ontem tava trocando fralda e agora ele já tá te questionando, né? Às vezes a nossa cabeça confunde as emoções. E às vezes o exercício da escrita para os filhos também é muito importante, né? A primeira bronca do Thales na escola, no outro dia ele não quis ir mais na escola. Pensa no trabalho que deu. E aí eu falei pra ele, depois que eu forcei ele ir e tudo mais, enfim, não foi muito legal. Mas depois eu falei pra ele assim, eu já levei bronca na escola também. Você já levou bronca na escola, mamãe? Já, várias vezes. Só que aí eu penso, todas as vezes que eu levava uma bronca, eu pensava, por que eu levei a bronca? Então amanhã eu não vou fazer mais isso, pra eu não levar a bronca, eu não quero ficar levando bronca. Aí ele, eu pensei que você nunca tinha levado bronca na escola. Eu também pensei que não, Raquel. Você levou bronca por quê na escola, Raquel? Uma pergunta, né? Às vezes, né? Falava. Vai conversar, né? passar bilhete. Eu levei bronca por passar bilhete. Não, passar acho bilhetinho que não. pras amigas, assim. Mas a gente estava conversando, né? Levava bronca. Mas era básico isso. Então, mas essa sensação que você lembra, porque agora você vê o seu filho levando bronca, você acha que é? Não é nada, né, meu filho? Isso é coisa da vida e tal. Mas na época você lembra como você se sentiu. E é bom que a gente humanize, que a gente retorne, veja ali, poxa, como é que eu me senti naquele momento? Então não desqualifica, e aí entra aqui no que a gente vai falar agora, não desqualificar o outro, a forma como o outro fala. Né? Não desqualificar o problema do outro, porque sempre parece, isso a gente chama de, dentro do casal, chama de Olimpíada do Casal, que a gente já falou aqui, você lembra? Que é aquela competição de, nossa, hoje eu tô tão cansado, porque você não sabe o que eu passei, nananana. Ai, eu fiquei chateado com fulano, mas comigo aconteceu, nananana. Então com os filhos também a gente acaba fazendo isso, né? Ai, mamãe, eu fiquei chateada porque fulana falou tal coisa de mim. Ah, minha filha, você não pode ligar pro que os outros falam, que besteira, nananana. Aí você chega em casa depois e fala assim, recebi uma crítica daqui, a avaliação do meu chefe, eu ganhei uma crítica, tô muito brava. Aí seu filho vai olhar e falar assim, ué, eu não posso ligar pro amiguinho que fala de mim no parquinho, mas você tá tão brava porque o seu chefe te deu uma crítica no papel, você recebeu 15 elogios e uma crítica. Eles acabam fazendo essas associações. Não pense que não, eles absorvem, observam e absorvem tudo emocionalmente que está ao redor deles. E aí, filhos, principalmente filhos adolescentes, são uma máquina de jogar na nossa cara aquilo que a gente escondeu para debaixo do tapete. Por isso que a comunicação tem que ser clara. E por isso que pais precisam estar em constante autoobservação. Porque nós precisamos constantemente tentar melhorar, para que isso possa ajudar nossos filhos, não através do que a gente diz, mas através do que a gente faz, do nosso exemplo. Existem, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui de uma comunicação julgadora. O que é uma comunicação julgadora? Então, vou dizer a mensagem e qual é a mensagem oculta que está ali por trás. Então, a frase seria, você não é bom em nada. Mensagem oculta ali, eu quero que você me ame. Se eu te colocar para baixo, você vai me valorizar. Então, eu quero que você me ame e para isso eu vou te colocar para baixo. Né? Você é um preguiçoso. Qual é a mensagem oculta? Eu quero que você faça coisas para mim. Eu li um meme hoje, gente, na internet, que diz assim, que não tem nada que deixe uma mulher mais irritada do que o marido sentado. Vocês já prestaram atenção nisso? Eu fazendo almoço, a pessoa sentada. Limpando a casa, correndo pra lá, juntando roupa, fazendo não sei o que lá, e o marido sentado no sofá. Diz que não tem nada que irrite mais uma mulher do que essa cena. Conta aí pra gente. Aproveita e passa no chat e vota aqui na enquete, que tem 31 votos agora. Opa, já tem enquete. Mas a gente tem mais de 100 pessoas aqui. Então, vota aí na enquete. Tá em azulzinho, bem aí em cima, embaixo aí do vídeo. E aí é só clicar lá e você vai votar aí. Você acha que a comunicação tem a ver com a felicidade? Sim, não, depende? Vota aí pra gente ver. Aí quando você vê o marido lá sentado, você fala pra ele, você é um preguiçoso. Uma comunicação julgadora. Mas o que você quer
de fato falar. Muitas vezes você quer falar, eu quero que você faça mais coisas por mim, eu quero que você se envolva mais na dinâmica do lar. Você pode me ajudar? Você pode ser mais atencioso, mais prestativo, né? Ou quando fala assim, você tá horrível, nossa, essa roupa tá horrível em você. Nossa, que horrível, né? Você ouviu um negócio desse. Mas às vezes a mensagem oculta é, eu fico chateado quando você não se veste com o devido cuidado. Eu te considero uma pessoa tão bonita, tão linda, eu gostaria que você se vestisse se valorizando como você deveria. Mas a comunicação fala de um jeito, mas quer dizer outra coisa. Então são coisas que prejudicam muito. Uma mensagem controladora, por exemplo. Essas cores não ficam bem em você. Essas cores não. Eu acho que essas cores não ficam bem em você. Falando assim, eu estou me sentindo excluído porque você não pediu minha opinião de que cor você deve vestir, né? Se eu fosse você, eu faria isso, eu diria isso. Então eu preciso que você me peça ajuda, peça a minha opinião, né? Você nunca me manda mensagem, ou sinto-me desvalorizado por você, tô me sentindo desprezado, né? Você fica aí o tempo todo com o celular na mão, manda mensagem para todo mundo, mas nunca fala comigo, nunca, né? Não sei o quê. Eu estou me sentindo desprezado. Então, muitas vezes a gente tem que cuidar, prestar bastante atenção no que a gente está falando e o que de fato a gente quer dizer. Porque tem muitas vezes falar, nossa comunicação é horrível. Por quê? Porque a gente fala uma coisa querendo dizer outra. Aí não tem quem tenha bola de cristal para saber o que... mas ele deveria saber. Ela deveria me conhecer, ele deveria saber. Não, gente, comunicação ela tem que ser ativa, não julgadora, empática, direta, clara, congruente. O que seria isso? Seria a forma de uma comunicação positiva para a família inteira, né? Primeiro, a audição ativa. Ouvir antes de falar. Ligue aí, como a gente já falou, o botãozinho das duas orelhinhas. Ouça com carinho. Deixa a pessoa terminar de se explicar. Muito mais importante do que falar é ouvir. Como a pessoa se sente quando você aplica essa escuta ativa? Ela se sente valorizada, ela se sente amada, ela se sente respeitada, né? O que você está dizendo merece a minha atenção. Você eleva a autoestima da pessoa simplesmente por parar, olhar para ela, tá, gente? Não é olhar para a tela, é olhar para ela. Parar, olhar para ela e ouvir o que ela está te dizendo. Isso eleva a autoestima da pessoa. Fala, mas resolver um grande... Nem é resolver um grande problema, gente. Olha que coisa mais simples. Para o que você está fazendo. Liga os suas duas orelhinhas. Fecha a sua boquinha. Escuta com atenção. Isso já ajuda metade do problema, às vezes, você resolve. Principalmente com os filhos. Você resolve com este simples comportamento. Mas Feila, às vezes, está na correria de casa, no meio do almoço, tá tudo queimando. Nananana. Aí eu peço para vocês lembrarem de novo. E eu me lembro isso, eu tenho que fazer esse exercício comigo mesma todo santo dia. Quais são os fatos e qual é o propósito? Então, peraí, o propósito é eu construir uma família para o futuro, para essa terra e para o céu? Ou o propósito é fazer tudo perfeitinho? Não, o propósito é a família. Os fatos são fatos. Desliga o que você está fazendo, espera um pouquinho, para 5 minutos e presta atenção. Ou, se não pode, minha filha, meu filho, neste momento eu não posso, mas nós vamos retomar essa conversa. E retome de verdade, né? Não esqueça isso e deixa para lá, para nunca mais. Né? Senta e fala, olha, vem aqui, agora nós vamos retomar aquela conversa que a gente tinha naquele momento. Então, fazendo essas pequenas modificações, né? Evitar acusar, evitar rotular, entender que a conversa não é sempre sobre você, né? Ela fez isso para me irritar, meu filho fez isso para me tirar do sério. Não é seu filho tomou bronca na escola para te irritar, Raquel? De jeito nenhum. Mas às vezes a gente olha e fala assim, nossa, você me fez passar vergonha, o que será que a professora vai pensar de mim? Que eu não dou educação pro meu filho em casa. Não corre risco, às vezes, da gente ter esse tipo de pensamento? Né? Então, entenda que nem sempre é sobre você. Na maioria das vezes nem é sobre nós, é sobre a pessoa. Então, sobre as ansiedades dela, as angústias dela. A gente tem que olhar para aquilo de uma forma carinhosa. Né? Comunicação igualitária. Entender que, apesar de termos níveis diferentes
ali dinâmicas diferentes no relacionamento, olhar e falar assim, eu quero ouvir sua opinião também. Por que você acha que deve ser feito dessa forma? E ouvir, e aí você se posiciona, fala, meu filho, minha filha, meu bem, minha esposa, meu marido, dessa forma que você posicionou, pode acontecer isso, isso, isso. Eu acho que não é válido. Né? Com o marido, esposa, pontuar o que você pensa, com os filhos, dizer, eu valorizo o que você está me dizendo, mas infelizmente dessa vez não vai ter como alterar os nossos planos, não vai ter como fazer dessa forma, mas eu entendi o que você está me dizendo e acho que é uma boa ideia, só não cabe neste momento. Então você ensina mais sendo claro e tendo clareza, mas para isso a gente precisa ter uma comunicação excepcional conosco mesmo, dentro de nós. E aí, Faíla, olha, 50 votos aqui na nossa enquete. Vivi, pode fechar a enquete aí. A pergunta é, você acha que a comunicação tem a ver com a felicidade? Responde aí, Faíla, pra gente. Vamos ver o que o pessoal respondeu? A Vivi vai fechar aqui pra gente. Deixa eu ver aqui. 90%. É isso? 90%. 90% disse sim. A comunicação tem a ver com a felicidade. 7% disse depende. 1% disse não. 51 votos. Quando a gente coloca enquete aqui, gente, não aparece o nome de vocês nem nada. Só você clicar aí no azulzinho e votar. Nenhum. É bem legal a participação aqui. A gente quer ver, é só para ver a opinião de vocês. E não aparece nome, a gente nem sabe quem colocou. Não, nada disso, tá? E nem teríamos tempo para saber caso aparecesse aqui. Então podem ficar bem tranquilos aí, podem participar à vontade. Agora vamos ver. Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Temos perguntas? Vamos lá. E quando o problema já foi conversado, mas continua? Como fazer com que o problema seja resolvido de uma vez por todas? Aí também depende do problema, né? A gente tem que entender. Primeiro, dizem que Einstein falou essa frase. Não é dele, mas o povo usa dizendo que é dele, que seria o conceito de insanidade. Que insanidade é fazer inúmeras vezes a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Então, às vezes, você está fazendo a mesma coisa, tendo a mesma conversa, esperando um resultado diferente. Então, às vezes, você tem que mudar a sua abordagem, a sua forma de enxergar aquilo ali, a sua forma de olhar para aquele problema. Às vezes, aquele problema, você espera que o outro resolva aquele problema. Talvez você vai ter que pensar numa nova solução partindo de você. De que forma eu posso mudar ou de que forma eu posso enxergar a situação diferente para que o problema mude. Então, a gente falou... Ou para que não se torne um problema para mim. Ou para que não fique pesado. Se eu não vou ter como mudar isso aqui... Se eu não tenho como mudar a circunstância, eu vou ter que ter como mudar a forma como eu enxergo a circunstância. Né? Mudar o meu olhar. Acontece que algumas vezes a gente tem a tendência de achar que a solução sempre virá do outro. E da forma como eu quero que ela venha. Então tem sempre uma questão falando sobre comunicação, que a gente percebe que quando tem uma teimosia, por trás de uma teimosia... ou tem um grande sonho ou um grande medo. Então preste atenção, se às vezes ali, o fato da pessoa bater o pé naquilo ali, atrás daquilo ali não tem um grande medo que ela precise superar ou um grande sonho que ela gostaria de realizar. Então veja bem, se você pode olhar de uma forma diferente, transpor esse muro, essa barreira, dar a volta ali e olhar que por trás encarar dessa teimosia, pode ter ali um grande medo de não se sentir valorizado, ou medo de perder o respeito, se concordar em mudar de ideia, medo de mudar de ideia. Tem tantas coisas, né? Aqui a gente não sabe exatamente qual é o problema, mas veja que por trás de toda teimosia pode existir ou um grande medo ou um grande sonho. Olhe com carinho, nem sempre diz respeito a você, diz respeito à própria pessoa. É isso de perguntas que a gente tem para hoje. Vamos encerrar com uma mensagem? Vamos. Eu tenho duas coisas para falar. Falo antes, falo depois? Pode falar antes, aí a gente encerra com a palavra do Senhor aqui. Então vamos lá. Então a gente já vai finalizando o programa para finalizar aqui com a Faíla. Eu quero mandar um super beijo para a Lana, que está aqui no programa com a gente. Está em todos os programas aqui. É lá de Mendes, minha cidade natal. Ela está fazendo aniversário hoje. Parabéns! Feliz aniversário! Parabéns, Lana. Deus te abençoe muito. E eu quero mandar um beijo para quem mandou essa flor pra gente. Pode falar quem foi, ela deixa. Ela deixa. Um beijo
Para a Lucéia, mãe da Faíla, obrigada por trazer a cor, o perfume, tudo pra gente hoje no programa. Vocês amaram? Você falou, quem gosta de orquídea? Coloca aí no chat. Gente, tá tão linda aqui. Tá linda. Tá linda. Que a gente poderia passar alguma coisa nela para ela ficar em todos os programas aqui, né? Tá tão linda. Tá linda. Muito obrigada. E ela ainda deu um outro presente ali, outro enfeite também para nossa estante que tá ali atrás. Talvez vocês não consigam ver. O letreiro ali que diz gratidão. Gratidão. Sim, ali um letreiro em preto. Gratidão pelo presente. Gratidão pela companhia de vocês. Gratidão por estar aqui com a gente todas as segunda-feira. Vamos finalizar com a reflexão de hoje. A reflexão de hoje vem da Bíblia da família. Vem de os estudos de Jaime e Judith Kemp. Eles começam falando sobre um ditado. Falando a palavra certa na hora certa. Há um ditado popular que diz: em boca fechada não entra mosquito. Todo mundo conhece esse ditado, não conhece? Muito antes da criatividade humana deduzir que é sábio manter-se calado quando não há algo bom a se dizer, Deus, em sua palavra, ensinava que existem situações em que devemos nos calar, outras em que é necessário esperar o momento certo para falar e outras em que não podemos nos omitir. Porém, devemos agir movidos pelo amor, sempre. Em Efésios 4:29, o apóstolo Paulo fornece alguns ensinamentos práticos e essenciais sobre a comunicação. Palavra útil. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Certa ocasião, alguém disse que existem 3 níveis de comunicação. O que a pessoa sente prazer na fofoca, a conversa gira em torno dos eventos da vida das pessoas que estão dialogando, ou o diálogo se detém em grandes, nobres conceitos e ideias. Infelizmente, muitas vezes, nós, seres humanos, inteiramente vulneráveis ao pecado, devido à nossa natureza pecaminosa, nos acomodamos e até sentimos prazer em fofocar. Palavra edificante. Mas usem palavras boas que ajudam os outros a crescerem na fé. Existem pessoas que agem construtivamente e outras destrutivamente. A língua é capaz de abençoar ou amaldiçoar. Por isso devemos ser cautelosos com o que falamos. A palavra necessária. E a conseguir o que necessitam. Há palavras que são apropriadas ao momento e se encaixam perfeitamente na necessidade daqueles que a ouvem. Em Provérbios 15:23, Salomão considerou: saber dar uma resposta é uma alegria, como é boa a palavra certa na hora certa. Palavra graciosa, para que as coisas que vocês dizem e façam bem aos que as ouvem. A palavra graça, favor imerecido, resume a mensagem do apóstolo Paulo, de Efésios 2, 8 e 9. Talvez a maior palavra de graça que alguém possa dizer seja: por favor, me perdoe. Que nós possamos ter muito cuidado com a nossa comunicação, com as nossas palavras, que elas sejam edificantes, que elas sejam necessárias, que elas sejam cheias de graça, que elas sejam graciosas, que elas sejam um presente para as pessoas que estão ao nosso redor. Que nós possamos edificar a nossa família, o nosso lar, através das nossas palavras. E para que a gente aprenda a falar a palavra certa, na hora certa, que a nossa comunicação com o nosso Deus seja sempre frequente, seja sempre constante e seja sempre firme e como uma rocha, para que a gente possa também refletir esse relacionamento positivo com as pessoas que amamos. Que cada um de vocês seja abençoado nessa noite, que a comunicação na família de vocês cresça e melhore a cada dia, baseada na nossa comunicação com o nosso Salvador. É o que eu desejo para cada um de nós nessa noite.